Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu queria trazer um documento que pode ser muito importante para essa prova, que é na realidade um roteiro turístico, certo? E cultural de Brejo Santo. Esse documento ele foi confeccionado pela Secretaria de Turismo e Eventos aqui de Brejo Santo e tem a versão digital que é essa. Eu tenho inclusive esse folder aqui em casa que eu ganhei a época que eu fui lá. O Davi Júnior e o Bruno me presentearam com esse material, que é muito interessante. Essa aula, pessoal, ela serve como um complemento à aula anterior. Na realidade, eu acho que se eu tivesse descoberto esse documento em PDF antes, era muito possível que eu tivesse trazido ele na aula anterior. Ele é um documento que, embora tenha 31 páginas, como ele é um folder, certo? Ele soa assim como um documento mesmo informativo. Então, o texto é grande, tem muita imagem, né? Então ele é muito resumido, é muito direto e ele na realidade traz pontos e algumas informações sobre o município de Brejo Santo que, para quem não é de Brejo Santo, eu acho muito interessante. Eu sei que tem muita gente que vai fazer esse concurso que não é aqui do Brejo, bem como também pessoas que são aqui do Brejo que provavelmente não conheçam alguns pontos culturais que aqui estão. Eu particularmente não conheço tudo, tá certo? Então isso é muito importante. Então aqui logo de cara você tem a face. Lembra que eu falei na aula anterior no Museu da Pedra do Urubu? Eu havia falado na Pedra do Urubu. Essa daqui é a famosa Pedra do Urubu, né? Aqui tem contornos, digamos assim, de um rosto humano. Para quem nunca viu, né, nem por imagem, por foto, pode perceber que nesse formato aqui, ó, onde eu estou correndo agora o mouse, que é como se fosse o nariz, aqui a boca e aqui o queixo aqui embaixo, né? E esse olhar, digamos, está direcionado para a Igreja Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro, na verdade, da cidade, né? Então tem toda uma simbologia envolvendo esse elemento aqui litológico, né? Essa rocha. E quando a gente desce aqui tem algumas informações sobre o município que a gente já viu e que nunca é tarde demais a gente destacar, né, do município, como por exemplo o brasão e o pavilhão, ou seja, a bandeira do município, que pode também aparecer como pavilhão, essa palavra aqui, ó, né? Aqui o município, as três estrelas, lembra o que representam as três estrelas? Como a gente falou, né? Que são os três distritos, o município, a sede, né? Brejo Santo, o distrito de Poço e São Felipe. E aqui as outras três estrelas da bandeira, né? E o autor de ambas esses elementos aqui, tanto do brasão como da bandeira, é o Bezerrinha. Na outra aula eu falei o nome completo dele, é o Francisco Bezerra, e não estou lembrado do último nome agora. Mas esse é um detalhe, né? Tem uma questão lá no concurso de Crato em que eles cobraram o nome dos autores do hino de Brejo Santo, aliás, do Crato, perdão, né? Então percebe que esses, é como eu falei para vocês, às vezes a gente estuda muita coisa e não se atém a esses detalhes. E é esses detalhes que às vezes caem, né? A gente acha que vai cair uma coisa, não que isso não seja importante, não que isso não seja significativo, é claro que é, né? Mas às vezes a gente estuda outras coisas achando que vai, digamos assim, ser contemplada. Aí aqui tem um histórico do município no início desse documento que nós também já vimos também, então isso soa como uma revisão. As primeiras terras concedidas de Dado de Seis Marias, conforme documentos oficiais, foram demarcadas na Baixa de Riacho dos Porcos entre 1680 e 1690, portanto nesse decênio aqui, né? Em 1688 obtiveram terra naquela região Bento Corrêa Lima, e aqui tem o nome de alguns, só que eles não assumiram. Porém, como se vê nos referidos documentos, eles obtiveram essas terras, mas não, digamos, compareceram, não assumiram, não, né, não tomaram de conta, como a gente diz no popular hoje em dia, né? Não ocuparam no tempo determinado, razão pela qual novos pedidos foram feitos em 1703, quando sim se efetivou a posse e quem ficou responsável, digamos, por isso foi o Bento Correia Lima e João Dantas Aranha, no dia 21 de março daquele ano, ou seja, de 1703.
e 3. E aí o João Brígido, que é um historiador, ele não diz data para isso, mas ele aponta o Bento Corrêa de Lima como primeiro povoador do Riacho dos Porcos, né? Donde se conclui que as terras de Brejo Santo, onde hoje a gente conhece como Brejo Santo, ocuparam o primeiro lugar na descoberta e povoamento do Cariri. Aí aqui tem a referência, aqui tem um site lá que está na prefeitura, que é sobre o histórico do município. Bem que eu falei para vocês naquela aula que a Secretaria de Cultura tinha alguma relação com aquele texto, né? Porque eu percebi alguns elementos assim em comum. Aí aqui tem algumas informações sobre Brejo Santo. Eu ainda vou elaborar, claro, uma aula específica sobre aspectos geográficos, econômicos e políticos de Brejo Santo. Então aqui são só algumas informações. Localização sul do estado do Ceará. Essas informações que estão aqui, ó, nessa parte aqui, elas merecem uma atualização, porque o IBGE já utiliza novos critérios. Geralmente essa expressão aqui, ó, mesorregião e microrregião, elas não são expressões tão mais utilizadas, por exemplo, ó, mesorregião e microrregião pelo IBGE. Agora tem a região intermediária, que nesse caso é Juazeiro do Norte, e região imediata, que é Brejo Santo. Mas na próxima aula eu vou trazer esses detalhes, né? Mas de maneira mais específica. Aí aqui tem os municípios limítrofes. Essa informação ela é muito importante, mas ela é ainda mais importante quando ela vem acompanhada com os pontos cardeais. Porque quando a URCA cobra os municípios limítrofes, ou seja, quais são aqueles municípios que fazem limite com Brejo Santo, né? Aí você vai dizer Abaiara, Jati, Mauritim, Milagres, Missão Velha, Porteira. E aí eles cobram aqui perguntando assim: sim, mas a Baiara está a leste, norte, sul, oeste, Brejo? Jati, norte, sul, leste, oeste, tá certo? A gente pode ver isso inclusive tanto no mapa, como pode também memorizar simplesmente essas posições e associar os municípios. Mas geralmente na URCA, quando aparece essa questão, eles cobram junto também com a Rosa dos Ventos, como a gente viu lá no ensino fundamental. Principais vias de acesso, isso também eu já vi em prova, né? Quais são aquelas BRs ou CS que dão acesso ao município. Então aqui de cara a gente tem logo a BR-116, que você não pode esquecer, que inclusive corta aqui a cidade, e outras também. Data de emancipação política, nós já vimos isso e que bom que a gente já viu. Quando a gente vê uma informação se repetindo em vários lugares, é porque essa informação ela é muito importante. Então a gente não pode esquecer. Lembra que eu falei na aula, acho que foi na aula anterior, foi na penúltima aula, de que tem datas e datas. Tem datas, sei lá, a data do vizinho você pode esquecer do aniversário, mas da sua esposa, do seu filho, do seu familiar, não é bom esquecer não. Então 26 de agosto de 1890 é quando o Brejo Santo enfim se emancipa politicamente. Né? E territorialmente também, porque se desvincula de Porteiras, ok? Tanto é que é a data de aniversário do município, que é onde tem as festividades, e por aí se vai. 26 de agosto. No outro concurso de 2019, eles perguntaram o dia e o mês, né? Eles não perguntaram o ano. Vai que pergunta o ano, 1890, lembrem, 1890. Toponimia proveniente do sítio Brejo, que pertencia aos irmãos Santos, gentílico Brejo Santense. Aí aqui eu coloquei um X bem grande e se justifica. Por quê? Porque esses dados aqui, eles já estão superados, já estão atrasados. Na aula que eu elaborar sobre aspectos geográficos do Brejo, eu vou trazer para vocês certa população, enfim, IDH, densidade demográfica, essas informações de acordo com o IBGE e o último censo, que é muito importante. Eu estava analisando a prova, já analisei essa prova várias vezes, de Vaz Alegre, que foi a última prova que a URCA fez, e caíram 5 questões mencionando o IBGE. Por quê? Porque o último censo ele ainda é recente. Os dados estavam sendo processados até um tempo desse aí atrás. Né? Então são informações, digamos, frescas, informações novas, que a gente sempre como vai ter referência o último censo. Né? Então o censo de 2010 ele já está superado, digamos assim. Aqui tem a distância do Brejo para outras capitais. Isso não é possivelmente tão relevante, mas é bom você dar uma olhada. 500 quilômetros geralmente é uma métrica, né? Interessante. Aqui, ó, Natal, Maceió, João Pessoa, Aracaju, tudo na casa de 500 quilômetros.
Aí aqui, enfim, começa, né? Aqui começa o documento e aí eles vão trazer aqui uma série de pontos históricos, turísticos, memorialísticos, assim, de Brejo Santo. Aqueles pontos que são referências, né? Da memória, da cultura, do costume, da vida cotidiana, né? Aqui tem o Cine Teatro, professor Júlio Macedo Costa, que é uma referência já aqui na região, acontece vários eventos teatrais, exibição de filme, peça e por aí se vai, espetáculos de diversas áreas da arte. E aqui, né, está a foto do Cine Teatro, que fica perto do Liceu, que é uma escola. Biblioteca Municipal, Reitor Fernando Leite, onde eu frequentei inúmeras vezes. Então, quem não é do Brejo, estou repetindo, é importante saber desses pontos aqui, pelo menos o nome ou alguma informação mais superficial, porque tipo assim, vai que cai uma questão perguntando quais desses pontos são pontos turísticos de Brejo Santo, ou são pontos que se referem à cultura, à memória, ou alguma coisa nesse sentido, entende? E tem alguns aqui que são mais comuns, como é o caso do Cine Teatro, como é o caso da biblioteca, mas tem outros que não. O Parque de Eventos, por exemplo, né? O Parque de Eventos de Agronegócio, que a gente chamava antes só de vaquejada, vai ter a vaquejada, agora vai ter a exposição. É claro que a palavra vaquejada, ela introjetou assim, é mais comum. Foi inaugurado em 2014, né? Maior festa da região, o Expo Brejo, é no mês de agosto, que é o mês de aniversário do município, então envolve toda uma simbologia aí também. O complexo engloba áreas de exposição agropecuária, leilão, show de vaquejada e por aí se vai. E o parque de vaquejada, né? Isso é interessante. Lá também tem um parque de vaquejada chamado Zequinha Chicote, que mudou para lá, com a tradicional vaquejada de Brejo Santo, realizada desde 1969. Então veja que informação, né, interessante. É vaquejada aí desde 1969. Ponto de memória: Museu Historiadora Marinesa Santana Basília. Eu trouxe essa informação, lembra que eu trouxe esse museu aqui na outra aula, né? Que é o Museu Municipal, que foi inaugurado e aí conta com vários artefatos históricos desde a sua formação com as tribos cariris e por aí se vai. Ponto de memória também, Caldeira do Inferno, é um bar, né? Muito tradicional aqui em Brejo Santo, proprietário é o Chico Sinésio, fica localizado na Praça Dionísio Rocha de Lucena, que tem a localização, né? E aí é aquele lugar onde a galera se encontra, lá tem também um rico acervo fotográfico, fotografias com pessoas famosas, cachaças antigas, né? As pessoas se reúnem lá, enfim, além de beber, bater papo, conversar, fuxicar, essas coisas assim. Ponto de memória, Rua Velha, onde se formou os primeiros agrupamentos habitados de Brejo Santo e palco de acontecimentos históricos como o fenômeno do cangaço, em 1878. Então é uma rua emblemática nesse sentido. Ponto de memória, Barbearia Dois Irmãos, de Sebastião Gomes da Silva, ou Sebastião Barbeiro, exerce a profissão em Brejo desde 61, né? E aí eram dois irmãos, mas um acabou falecendo. A barbearia é o ponto de encontro de fregueses e amigos que honram a tradição há várias décadas, que é o pai, inclusive, de dois amigos queridos que eu tenho. Ponto de memória, Casarão de Antônio Gomes Grangeiro, Casarão de Antônio Gomes Grangeiro, agricultor, fazendeiro, né? E aqui tem algumas informações ligadas ao cangaço, que é uma coisa que eventualmente também eu possa trazer depois, não pode ficar de fora, né? Episódios, por exemplo, como o Fogo das Guaribas, é muito importante assim, historicamente. Pedra do Urubu e Face de Cristo, eu havia comentado na aula anterior, quando o Tony lá começou a fazer um museu na sua casa, né? Só que aqui você tem, né, a famosa Pedra do Urubu e nela, né, nesse contorno aqui, ó, você dá para identificar, não tá tão bom assim a cobertura aqui, mas dá para você ver algumas informações. E esse documento, pessoal, é um documento que ele tem informações bastante objetivas. Por exemplo, aqui eu havia falado isso na outra aula, né? Aqui o Museu da Pedra do Urubu. Eu vou deixar o link desse documento também na descrição do vídeo. Eu acho muito importante. Aqui o ponto de memória, Igreja Matriz Sagrado Coração
de Jesus, que é enfim, um templo assim fundamental da religião católica. É a igreja matriz assim de Brejo Santo, Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro da cidade, certo? Ponto de memória, igreja matriz São Francisco de Assis, construída nos anos 60. No vídeo passado eu trouxe a informação de que a estátua de São Francisco de Assis foi inaugurada na frente dessa igreja. Inclusive essa foto aqui, ela já está, digamos assim, não tem foto desatualizada, porque a foto representa o momento, mas a igreja já está passando por uma reforma. A praça também aqui à frente passou por uma reforma e a estátua de São Francisco foi instalada de frente na praça dessa igreja aqui. Aliás, 4 de outubro é um feriado municipal, né? É o dia de São Francisco, aqui em Brejo Santo. Santuário Mãe Rainha, inaugurado em setembro de 2014, né? Administrada pela paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Aqui nós temos a paróquia São Francisco, em Brejo, e a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Capela Senhora Santana, que são capelas, né? Às margens do Riacho dos Porcos, aquele riacho que foi o caminho dos primeiros desbravadores, povoadores do Cariri cearense. Então veja que é um documento, Capela São Sebastião, que fica na Vila São Sebastião, Capela do Bom Jesus, enfim, são vários pontos assim, né? Essa informação também aqui bem interessante porque é sobre uma figura bastante significativa na cultura de Brejo Santo aqui, que é o Francisco Graciano Cardoso, o seu mozinho dos bonecos, né? Ele já fez exposições, o trabalho dele é reconhecido aqui no Brasil e fora do Brasil também. Eu lembro que teve uma exposição dele à época no Rio de Janeiro, enfim. Ele é um artista que trabalha com madeira, ele produz peças, né, no estilo knife, desenvolvendo sua habilidade com originalidade e livre expressão. Então ele faz aqueles, digamos, boneco de madeira, né, objetos de madeira, esculpindo a madeira, é uma coisa assim fantástica, né? Então, às vezes, por exemplo, uma prova, aqui é a Chapada do Araripe também, que tem uma relação forte, casa de Antônio da Pissarra, que foi um coiteiro de Lampião, né? O famoso coiteiro de Lampião, que fica na Pissarra, que é uma localidade também aqui de Brejo Santo. Furna da Onça, que fica também ali nas imediações do complexo da Pedra do Urubu, né? E ela é protegida pela lei municipal. Então, esses detalhes são importantes, porque tem legislação, tem uma relação forte assim, institucional com o município. Aqui estaria a Furna, né? Então, isso faz parte assim, também da história, da memória, da mitologia, de certa forma. A Gruta de João Calangro, que aqui a gente percebe. A Praça Dionísio Rocha de Lucena, enfim. Praça Chico Leite, que é a famosa pracinha da Aldeota, que hoje é um ponto assim, de encontro bastante significativo. E é isso, pessoal. Aqui não tem o que você, digamos, explicar, porque o documento ele é bastante direto, assim. Então isso ajuda tanto a refrescar a memória, quem é daqui, mas em especial quem não é aqui do Brejo, né? Porque esses pontos assim, esses lugares emblemáticos do município podem aparecer eventualmente numa prova. Imagina cair uma questão perguntando quais desses pontos são pontos turísticos, memoriais ou pontos de memória, né? E quais são, enfim. A URCA é muito imprevisível em relação a essas questões assim. Então, essa aula aqui, não vou dizer nem aula, mas esse vídeo aqui foi mais para complementar o vídeo anterior. Espero que vocês... E também acessem o documento, eu vou deixar o link, né, para que vocês possam acessar, ok? Valeu e até uma próxima.